Salve, salve, galerinha! Continuando nosso estudo de magnetismo, nessa parte de eletromagnetismo, nós vamos falar agora sobre força magnética sobre fios, ok? Até então, nós vimos, já parte passada, nós vimos então a força magnética, né, em uma partícula. Agora vamos falar sobre força magnética em fios, ok? Vamos lá. Força magnética sobre fios. Considere um fio retilíneo de tamanho L, conduzido por uma corrente elétrica I dentro de uma região de campo magnético uniforme B. Ok? Então, vamos lá. Considere um fio de comprimento L. Então, o tamanho do fio é L. Ok? Conduzido uma corrente elétrica I. Neste fio está passando uma corrente elétrica de valor I. A corrente elétrica é identificada como I. Dentro de uma região de campo magnético uniforme B. Então, nosso campo magnético é representado pela letra B. Sobre cada carga elétrica que percorre o condutor, atua uma força magnética. Pode-se mostrar que a intensidade da força magnética total exercida sobre o fio é dada por... Então, ó, minha força magnética, neste caso, vai ser igual a o meu campo magnético, essa região de campo magnético, vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento do fio, vezes o seno do ângulo alfa. Ok? Então vamos lá. Seno do ângulo alfa. Ok? Lá na fórmula passada sobre força magnética nas partículas, nós tínhamos o quê? Que a força magnética é igual à quantidade de carga vezes o campo, vezes a velocidade com que a carga está se locomovendo, vezes o seno formado entre a velocidade de propagação da carga e o campo magnético, ok? Então lá a gente tinha uma ideia do seguinte, que ó, se o fio condutor estiver paralelo às linhas de campo magnético, então paralelo, lado a lado, certo? A força magnética será nula, ok? Pois o seno de zero é zero e o seno de 180 também é zero. Então, ó, se esse campo, se o fio tiver paralelo, tá aqui o fio, ó, certo? E se ele for paralelo às linhas do campo magnético, eu não vou ter uma força magnética atuando sobre esse fio, ok? Certo? Bem, o sentido da força é dado pela regra da mão esquerda, onde coloca-se o dedo indicador no sentido do campo e o dedo médio no sentido da corrente, dado no dedo polegar o sentido da força magnética. Então nós temos isso aqui, ó. Quando temos dois fios paralelos percorridos por correntes elétricas e os dois estão no campo magnético e outro quando temos dois fios paralelos percorridos por correntes elétricas e os dois estão um no campo magnético do outro, eles se interagem. Se as correntes elétricas forem de sentidos contrários, eles se repelem, e as correntes forem de mesmo sentido, eles se atraem. Então isso aí vai ser umas questões que a gente irá fazer, mas vamos olhar bem aqui a regra da mão esquerda, ok? Vamos lá, vou aparecer aqui para vocês. Bom. Então é o seguinte, ó, regra da mão esquerda, ok? Mão esquerda para vocês vai ficar meio trocado aí, mas a mão esquerda de vocês, ok? Então, quem vai nos influenciar nessa regra da mão esquerda? Nós vamos ter o polegar, que indica o sentido da força. O meu polegar é feio, ele não dobra, não foi feito para jogar videogame, mas eu vou jogar. Então, o polegar vai para o sentido da força magnética, o indicador, o sentido do campo, ok? E aqui vai ser o sentido da corrente, beleza? Vai ser, essa regra também é utilizada lá para as cargas elétricas, ok? Então, para a mesma forma passada, essa regra do sentido da força também vai ser utilizada aqui, ok? Então, ó, força, campo, velocidade, beleza? Ou força, campo, corrente elétrica, certo? Então, esses três aqui, ó, certo? Vamos lá. Então, se a região do campo magnético tivesse assim, ok? A região do campo está assim, ó. Então meu campo está para lá, ok? Então tá saindo assim, está para lá meu campo. A minha
corrente está indo para vocês, ó, ou minha carga tá em direção a vocês, ó, lembra lá, ó, da pontinha da flecha, ó, tá indo para vocês. Então, ó, se meu campo tá para lá, a minha corrente tá para vocês, ó. Então a ponta do dedo vai para onde está indo, ok? A ponta da corrente aqui, ó. Então a minha força vai ser para onde? Vai ser para baixo. Campo para cá, velocidade ou corrente para lá e minha força, ó, para baixo. Lembrando que a força é sempre perpendicular ao campo. Vamos supor então, ó, se o campo está indo para vocês, então ó, o campo está para lá. Nesse caso aqui, ó, a minha velocidade ou a minha corrente elétrica está indo para cá, certo? Então, ó, meu dedo vai indicar para o sentido que a corrente está, ok? Para lá. E o que falta? A força, ó, perpendicular, está indo para cima, ok? Beleza? Então vai sempre depender de como é que está funcionando, ó, ok? A força é sempre perpendicular, ó, certo? Para onde eu colocar aqui a corrente, se eu colocar no mesmo movimento, ó, a força sempre vai ser perpendicular, ok? Usando a regra da mão esquerda, certo? Deixa eu diminuir aqui, opa, esse não, esse aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sim, então, ó, o sentido da força é dada pela regra da mão esquerda, beleza? Então, vamos aqui. Exemplos. Vou até me retirar daqui. Opa, errei aqui. Vamos lá. Exemplos. Então nós temos o seguinte. Deixa eu colocar ali em cima. Estou só dançando aqui embaixo. Um condutor retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de igual a 2 amperes. Ao ser imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B, igual a 0,002 Tesla, 0,0002 Tesla, qual a força magnética num trecho desse condutor de comprimento L igual a 20 centímetros, nos seguintes casos? Então vamos lá, vamos tirar daqui para não atrapalhar na hora da resolução. Aparecer aqui uns pedacinhos aí, não atrapalhar nada. Então eu vou ter 3 casos aqui. Primeiro caso, quando o fio condutor for paralelo ao campo, quando o fio condutor for perpendicular à direção do campo e quando o fio condutor formar um ângulo de 30 graus em relação ao campo, ok? Bem, lembra que eu falei agora há pouco, né? Quando ele for paralelo a esse campo magnético, a força magnética toda aqui é nula, porque como eu não vou ter o seno de 0 ou de 180 é ser igual a 0, então a minha força magnética, como é um produto, minha força magnética vai ser nula, ok? Então, ó, para os casos onde o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente é igual a 0, a força exercida pelo campo é 0, ok? Não vai ter força magnética aqui. B. Então na B aqui, ó, nós temos um ângulo que vai ser, ó, 90 graus, ok? Seno de 90 é igual a 1. Como seno de 90 é igual a 1 vezes qualquer coisa aí, ao mesmo valor. Então nós vamos ter o quê? Meu campo está aqui, 0,0002, vezes a minha corrente que está aqui, ó, 2, vezes o meu comprimento que é 0,2. Por que é 0,2? Porque aqui em centímetros eu tenho que transformar o meu comprimento para metros, ok? Divide por 100, 0,2. Multiplicando todo mundo aqui, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Como eu tenho um número muito pequeno, eu tenho quantas casas depois da vírgula aqui, ó? 1, 2, 3, 4, deixa o valor aqui, e mais um aqui, ó, 5. Então vai ficar aqui, ó, 8 vezes 10 é menos 5. Este é o valor da minha força magnética neste exemplo aqui, ok? Do C agora eu tenho um ângulo de 30 graus, então eu vou fazer o quê? Vou considerar esse ângulo, seno de 30 é igual a meio, faço a multiplicação. Como agora eu tenho um seno que é igual a meio, a minha força então vai cair pela metade, né? Ó, minha força magnética quando ela é perpendicular vale a 8, agora como eu tenho um seno que é igual a meio, vou cortar o valor dessa força pela metade, beleza? Então é só lembrar, ó, quando for paralelo, quando ele for paralelo vai ser igual a 0, sempre que for paralelo vai ser igual a 0,
Quando for perpendicular, eu não preciso utilizar o seno, porque o seno de 90 é igual a 1. E quando eu tiver um seno, eu vou ter que utilizar o valor. Quando tiver um ângulo formado entre eles, diferente do ângulo reto, eu vou ter que usar o valor do seno daquele ângulo, ok? Geralmente isso vai aparecer nas questões. Vamos para mais uma. Se a força magnética que atua sobre um fio retilíneo de 1 metro e mergulhado perpendicularmente em um campo magnético de 10 Tesla é de 2 newtons, o valor da corrente elétrica que flui pelo fio em amperes é... Então, ó, bem que ele dá alguns dados. Dá o comprimento do fio, que é 1, mergulhado perpendicularmente. Perpendicular equivale a quanto? 90 graus. Em um campo magnético de 10 Tesla, então aqui é o valor de B, a força é de 2 newtons, eu tenho um valor de N. O valor da corrente elétrica que flui no fio é amperes, é de I. Então nós temos aí os valores, ok? E vamos aplicar a fórmula. Força magnética é igual ao campo vezes a corrente vezes o comprimento vezes o seno do ângulo formado. O seno aqui a gente já sabe que é 1, porque ele é perpendicular. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, vai ser igual a 1. Neste outro, aí, o que a gente vai utilizar? Nós temos o valor da força, que é 2. Nós temos o valor do campo, que é 10. Vamos procurar o valor da corrente e nós temos o valor do comprimento, que é 1. Ok? Então, substituindo aí, ó, nós temos o quê? Como a corrente que nós vamos encontrar o valor da corrente, ó, passei quem eu não quero para o outro lado. Ok? Ou então, todo mundo aqui tirando a corrente passa para o outro lado. Como estava multiplicando, vem todo mundo dividindo. Certo? Substituindo os valores, nós temos então força magnética igual a 2, campo 10, comprimento 1 e seno de 90 é 1. Então 10 vezes 1 vezes 1 vai dar 10, 2 dividido por 10 vai ser igual a 0,2 newtons, ok? Mais um fio de comprimento 1,5 metros, que produz corrente elétrica de 0,2 amperes, está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine o valor da força magnética sobre o fio, sabendo que o valor do campo magnético é de 10 Tesla e que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo. Certo? Agora vamos aplicar a fórmula geral. Vamos determinar aqui o valor da força magnética. Nós temos aqui o comprimento, nós temos a corrente, nós temos o valor do campo e nós temos o ângulo formado, que é de 30 graus. Tá aí os valores. Ok? Então, vamos lá, mesma fórmula que a gente vai utilizar, só que dessa vez vamos calcular a força magnética diretamente. Então, substituindo aqui, ó, meu campo é 10, minha corrente 0,2, meu comprimento 1,5 e o seno de 30 graus. Ok? Então, multiplicando aqui, ó, 10 vezes 1,5 dá 15. Ok? Ó, 10 vezes 0,2 vai dar 2, 2 vezes 1,5 dá 3 vezes o seno de 30. Então, ó, seno de 30 é igual a meio, não é isso? 3 vezes meio é igual a 1,5 newtons. Está aqui, ó, letra D. Certo? Bem, na próxima aula, nós já iremos fazer mais questões sobre essa relação de campo magnético, ok? Força magnética, e fazer exemplos geral com a fórmula passada junto com essa fórmula agora, beleza? Então, até a próxima.